Queridos, tudo bem com você? Uma segunda-feira abençoada por Deus. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus nesse dia. Se você tem a tua Bíblia, abra lá em Mateus 6, capítulo 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, eu queria que você meditasse comigo um pouquinho, que você pensasse comigo um pouquinho a respeito desse versículo. Imagine o cenário em que Jesus estava. Jesus estava em um cenário que ele estava ali com os discípulos e ele estava com a multidão que estava ouvindo o que ele pregava. Ele tinha os fariseus, que era o povo religioso da época. Ele tinha os saduceus e ele tinha os escribas, que também eram homens da sociedade judaica, que conhecia a lei, que conhecia a palavra e que conhecia a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sabiam de cor, e eles sabiam todas as profecias, eles sabiam tudo que estava ali naqueles escritos que eles tinham à mão. Queridos, pensa bem, Jesus chega para esse povo e diz assim: olha, eu vou ensinar vocês a orar, eu vou ensinar vocês a se aproximar do Pai. Então ele fala: Pai nosso que estás no céu. Queridos, por que essa oração ela choca os judeus? Por que essa oração ela choca os ouvintes da época? Porque Jesus, ele disse para todos que o Pai era nosso, que o Pai era para toda a humanidade, que o Pai viria para os judeus, que o Pai seria e viria para os gentios, porque Deus se apresentou ao judeu, mas Jesus, ele veio e se apresentou a todos, porque a Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que entenderam a mensagem de Jesus, todos que se aproximaram de Jesus, entenderam a mensagem, Deus se tornou Pai. E queridos, o que eu queria compartilhar com você nessa tarde é a questão da orfandade. Muitas vezes nós temos um Pai que é nosso, mas nós somos órfãos. Nós nos sentimos órfãos e nós nos comportamos como órfãos. Tem uma palavra lá em João 14,16, Jesus, quando ele diz que ele precisava ir embora, mas que viria um outro consolador, alguém que nos guiaria à verdade, alguém que nos mostraria o caminho. Ele disse assim: não vos deixarei órfãos. Jesus, ele disse que não nos deixaria órfãos. Mas, queridos, por que às vezes nós nos sentimos órfãos? Como assim esse sentimento de orfandade está dentro de nós? Queridos, nós temos um Deus que ele se preocupa conosco, ele se preocupa com as nossas dores, ele se preocupa com as nossas enfermidades na alma, no corpo e no espírito, mas nós, pelo contrário, em vez de nós nos aproximarmos desse Deus, nós nos aproximarmos desse Pai, queridos, cada vez mais nós vamos nos distanciando desse Pai. Nós temos um Pai nosso. Ele está no céu, mas também está comigo e com você. Jesus disse que o Pai veio e se revelou. Jesus veio e se revelou e mostrou o Pai. E hoje, o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você não conhece o Espírito Santo, se você não sabe que é o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus e ele faz parte da Trindade. Qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é revelar quem é Jesus. É revelar o reino eterno. É revelar o que está no coração do Pai. Lá em Coríntios diz assim, que o Espírito Santo sonda o coração de Deus
E como ele sonda o coração de Deus, ele sabe o que Deus deseja e ele quer revelar a nós o que está no coração do Pai. Mas, queridos, nós muitas vezes estamos perdidos nas revelações de Deus, nas revelações de Jesus e na revelação do Espírito Santo. Então, nós nos sentimos órfãos. Nós começamos a dizer, Deus não se preocupa comigo, eu oro e nada acontece. Eu tô bem longe de Deus, eu tô bem, eu não preciso ir na igreja, eu não roubo, eu não mato, eu não traio a minha esposa, eu não faço nada de errado. Mas só que a Bíblia garante, a Bíblia diz, nós não conhecemos o mundo espiritual, nós sabemos o que é o mundo espiritual pelo que a Bíblia diz e o que a Bíblia relata. E a Bíblia diz que todos somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós temos um vazio que só Deus pode preencher, todos nós somos órfãos se nós não nos aproximarmos de Deus. Queridos, tem um texto, eu quero, se você tiver tua Bíblia, você pode abrir. Isaías 63 diz assim, o versículo 16. No entanto, tu és o nosso Pai. Isaías, Velho Testamento. No entanto, tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade. É o teu nome. O que esse versículo quer dizer? Quer dizer, queridos, que, olha só, ele fala assim, Abraão não nos conheceu. Você não conheceu Abraão. Nós não fazemos parte, humanamente falando, da família de Abraão. Abraão não nos conheceu. A segunda parte fala assim que Israel não nos conhece. Israel não nos reconhece como filhos. Eles dizem que só eles são filhos. Mas só que ele diz aqui que o Senhor é o nosso Pai. Queridos, nós temos uma porta aberta, nós temos um Salvador, nós temos um Pai, nós temos um Senhor de tudo. Você pode não entender as coisas espirituais, mas você pode passar a conhecer. Deus pode tirar esse espírito de orfandade de você se sentir sozinho, de você se sentir abandonado, de você sentir que neste mundo ninguém se preocupa com você. O Senhor quer tirar esse espírito do teu coração. Mas, queridos, é necessário que você tome um passo. É necessário que você busque a casa do Pai. Queridos, como você vai ter relacionamento e conhecer o Pai, saber quem é o Pai, como o Pai age, como o Pai recompensa os seus filhos, como o Pai disciplina os seus filhos, se você não vai à casa do Pai, se você não se encontra com o Pai. E Jesus, e Deus, o Espírito Santo está te chamando. Ele está dizendo para você, vem à casa do Pai. Vem que você vai conhecer Jesus. Vem que você vai ter um relacionamento com o Espírito Santo. E essa palavra é para o seu coração hoje. Deus quer tirar o teu espírito de orfandade porque você tem um Pai que é nosso. Glória a Deus por isso, que o Pai é nosso. É de todos nós, de todos os que se aproximam dele. Queridos, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta revelação. Cremos que o Pai é nosso. Embora o nosso coração às vezes se sinta órfão, embora o nosso coração se sinta às vezes, Senhor, deixados de lado, mas a tua palavra diz que ainda, Senhor, que a obra foi manifestada aos judeus, a obra do Senhor e o chamado foi manifestado a Abraão. O Senhor quer se manifestar a nós hoje. Existe um reino eterno, existe verdades eternas, existe verdades que o Pai quer revelar aos seus filhos. Mas se o filho não der um passo, se o filho não vier para perto do Pai, como ele vai conviver com o Pai? Como ele vai aprender com o Pai? Como ele vai aprender como o Pai quer disciplinar, como o Pai quer mostrar o caminho a ele? Senhor, alcança esse coração que está tão distante. Senhor, o Senhor sabe que por dentro esse coração está despedaçado, esse coração se sente vazio, esse coração está perdido. Mas, Senhor, mostra o caminho, revela o caminho, papai. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que essa palavra seja rema no seu coração, em nome de Jesus.